Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe, abençoe a sua casa e abençoe também a sua família e continue te sustentando em todo o tempo. Hoje eu quero te convidar para refletir comigo por alguns instantes acerca de uma realidade da nossa existência que por muitas vezes é referida, mas nem sempre é bem compreendida. Eu quero meditar com você sobre a realidade da idolatria e como essa situação se desenvolve nas nossas vidas, até mesmo longe da nossa percepção. E para isso eu quero te convidar a ler comigo o texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 16, versos 19 a 21. E o texto nos diz assim: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Quando nós refletimos a respeito destas realidades, quando nós falamos acerca da prática da idolatria, é natural que à nossa mente venham imediatamente as imagens de escultura. E nós nos acostumamos a condenar a prática da idolatria baseados no texto do capítulo 20 do livro de Êxodo, onde são expostos os 10 mandamentos. E os 2 primeiros mandamentos fazem uma menção muito direta a essa realidade quando eles dizem: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós vemos que lá no livro do Êxodo, quando Deus entrega a lei a Moisés para que esta seja exposta ao seu povo, Deus já no início da sua exposição, ele deixa muito claro que ele é o único Deus e que por isso não se poderia ter outros deuses além dele. E o segundo mandamento, então, diz que não era prudente que o povo de Deus fizesse para si imagens de escultura, para que diante dessas imagens eles pudessem depositar a sua adoração. Mas veja, nós costumamos olhar para a questão da idolatria muitas vezes sob a perspectiva apenas do segundo mandamento, que faz uma referência direta à adoração a imagens de escultura. Mas nós nos esquecemos de olhar para a idolatria pensando no que o primeiro mandamento nos diz. E o primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses além de mim. E se nós pensarmos sobre esta realidade, nós vamos entender que muitas vezes nós construímos deuses, nós construímos ídolos na nossa vida que não precisam necessariamente ser traduzidos por meio de uma imagem de escultura que nós venhamos a confeccionar. Este é o grande problema do nosso entendimento acerca da realidade da idolatria. É natural que nós ouçamos a palavra idolatria e imediatamente façamos essa associação com as imagens de escultura. Mas há tantas outras realidades que podem assumir este lugar na nossa vida, que podem tomar o lugar de Deus, o lugar que só Deus pode ocupar na nossa vida. E essas realidades elas se dão por conta das nossas percepções acerca das realidades da vida. Quando nós buscamos, por exemplo, uma definição de idolatria, nós encontramos que idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Muitas vezes nós construímos ídolos na nossa vida, que não são necessariamente ligados à nossa prática religiosa.
Alguns exemplos. O nosso trabalho pode se tornar o nosso ídolo. O dinheiro pode se tornar o nosso ídolo. A nossa família pode se tornar o nosso ídolo. Nossos filhos, nossa esposa. A igreja pode se tornar o nosso ídolo. Porque muitas vezes nós depositamos sobre estas coisas uma devoção que só pode ser apresentada diante de Deus. E quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos tirando Deus do seu lugar e colocando no lugar de Deus quaisquer outras coisas que nós, ou pelas quais nós tenhamos um apreço muito grande. É por isso que quando nós olhamos para o que diz Jeremias, nós vemos especialmente o que está registrado no verso 20. E essa é uma observação muito interessante, porque o verso 20 nos diz assim: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Pode o homem mortal criar os seus próprios deuses? E a resposta é: sim, o homem mortal pode criar os seus próprios deuses. No entanto, estes não seriam deuses de fato, porque Deus só há um. E esse Deus, ele se mostra na Escritura, quando ele se dirige ao seu povo através das suas leis, dizendo: não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus e não há outro. É por isso que quando nós refletimos sobre a realidade da idolatria, nós precisamos perceber como estas coisas se dão na nossa vida e como muitas vezes, desavisadamente, nós nos tornamos idólatras sem necessariamente perceber a nossa idolatria, por causa dessa ideia já arraigada de que idolatria é necessariamente ligada à prática da adoração a imagens de escultura. Nós poderíamos dizer que essa é uma modalidade da idolatria. E talvez nem seja a modalidade mais preocupante dentro de todo o campo da idolatria, porque esta se percebe com facilidade. O grande problema é quando nós nos tornamos idólatras de situações que não nos fazem ou que não permitem que nós percebamos a nossa idolatria. E é aí que nós precisamos estar atentos e estarmos focados naquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque quando nós olhamos para o Êxodo, nós vemos Deus dizendo: não tereis outros deuses, porque eu sou o único Deus. E vocês não vão também depositar a sua adoração diante de deuses falsos, porque vocês não podem ter outros deuses, porque só há um Deus, o único Deus, e eu sou este único Deus. E aí nós olhamos para Jeremias dizendo: por acaso pode o homem mortal construir deuses falsos? Sim, ele pode. Mas esses deuses não são deuses. Ouvindo uma breve meditação nas devocionais de Charles Spurgeon, que é um pregador inglês do século XIX, um grande pregador inglês do século XIX, falando a respeito desse texto, ele traz uma observação muito interessante quando nós pensamos em idolatria. Por quê? Porque geralmente nós pensamos em idolatria num contexto de paganismo, fora deste contexto cristão, onde nós somos expostos à palavra de Deus e ela se expõe a nós, de modo que nós possamos, através dela, perceber qual é a vontade de Deus. Geralmente nós pensamos em idolatria fora desta realidade. E pensamos na idolatria somente na realidade pagã, no contexto pagão. E Spurgeon, falando sobre isso, ele nos faz um alerta importante. E ele diz assim: o princípio da idolatria é o mesmo, seja entre os pagãos, seja entre os cristãos. Mas no caso dos cristãos, a ofensa é muito mais grave. Porque os pagãos se inclinam diante de um Deus falso, mas eles nunca conheceram o Deus verdadeiro. Mas os cristãos cometem dois erros. Eles se esquecem do Deus vivo e verdadeiro e se voltam para os ídolos. Veja que
colocação preciosa de Spurgeon sobre esta realidade. A idolatria no meio pagão, no contexto pagão, ela é menos afrontosa, porque os pagãos não conhecem a Deus. Mas a idolatria no meio cristão, ela é uma ofensa muito mais grave, porque os cristãos, conhecendo a Deus, tiram Deus do seu lugar, colocam os seus ídolos no lugar de Deus e se voltam para esses ídolos. Isso é muito mais sério, isso é muito mais grave. E é muito importante que nós dediquemos um tempo a refletirmos sobre estas realidades e fazermos uma análise da nossa vida e de como nós temos vivido. Será que Deus tem sido de fato o centro da nossa vida? Será que toda a nossa adoração tem sido devotada somente a Deus? Ou será que nós temos aqueles ídolos que nós cultivamos no nosso coração e estamos dando a estes mais importância, mais crédito, mais prestígio do que nós deveríamos dar ao único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus Yahvé, Senhor de todos os senhores, como o verso 21 nos diz: portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor, que o meu nome é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Dedique um tempo a refletir sobre as realidades da sua vida. Pense sobre esta questão e tente avaliar se você tem de fato buscado a Deus como central na sua vida, ou se você tem algo no lugar de Deus que tem tomado a sua atenção, que tem chamado para si a adoração que só a Deus é devida. Que Deus o abençoe, continue sustentando a sua vida e lhe dando entendimento acerca dessas realidades, para que nós venhamos, dia após dia, a nos aperfeiçoar e nos aproximarmos mais de Deus e da sua palavra, o que certamente é infinitamente melhor.